Opa! Água de reverso osmose deionizada. Mais assim, especificamente, a água do descarte. Aquela que incomoda muita gente, inclusive a mim. Bora? Fala, povo das águas! Boa tarde, bom dia, tudo bom, Ted? Tudo bom, Ray? Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados. Obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado aos meus seguidores, obrigado à minha família, obrigado à minha esposa, obrigado a você que está aí despendendo seu tempo para me ouvir, para me assistir. Já que você chegou, vamos pro like? Bota o like aí, bota o dedinho para cima, compartilha, não esquece de ativar o sininho e traga seu comentário. Sempre é muito legal a gente poder interagir com vocês. Fiquem sabendo que todos os comentários são lidos, 100%. E quando você vê lá que tem um like naquele seu comentário, fui eu quem apliquei, tá? Significa que eu li. Se tem algum comentário que não foi dado like ao longo desses 7 anos, nem sei quanto tempo faz que eu já tenho o canal, é porque ficou para trás, você fez, eu mudei de celular, alguma coisa aconteceu, porque não é normal não. Eu normalmente, geralmente eu respondo muito bem. Até porque, deixa eu vender meu peixe primeiro, vocês estão sabendo que nós agora estamos com o site, o website, aquashowaqarius.com. Lá já está disponível para compra o No Break, tá? Já está tudo bonitinho, você tecla, clica o seu frete, ele calcula o valor do frete, já vai direitinho, tudo bonitinho, chega o aviso, eu envio para você, tá todas as instruções, tem um pouquinho da história. Nós estamos agora maquiando, estamos trazendo uma maquiagem mais legal, vou trazer uma maquiagem nova para o meu Instagram também, começar a fazer as capas. É que assim, graças a Deus, a gente tem muita atividade, muitas outras coisas paralelas. Vocês sabem muito bem que eu, antes de ser empresário, na sequência correta da minha vida, né, eu fui aquarista, dentista, escritor, aquarista, dentista, escritor, empresário. O empresário veio por último disso tudo. Então eu trago aquela coisa, sabe, raiz, né, como a gente gosta de mencionar, relacionando essa parte necessária do diálogo, né? Diálogo é uma coisa, ao longo do vídeo aqui eu vou conversar sobre isso, algumas ideias que eu tenho sobre essa, filosofar um pouquinho, é sempre bom, eu gosto, e a galera que me acompanha também. Pois bem, eu estou aqui no final do vídeo, além do assunto de hoje, eu vou trazer um relato de um amigo meu, o Diogo, tá? E eu vou trazer os dados dele, escrever o nome dele bonitinho, a cidade de onde ele fala. Ele é piloto de helicóptero, acho que aposentou já, né? Então, é um cara muito bacana, assim, tem uma vasta experiência no aquarismo, e eu vou cansar vocês com o vídeo do aquário dele, um dos aquários dele, e um pouquinho da história, da opinião do que é o aquarismo na vida dele, depois que ele começou a utilizar o método Alberto Bacelar, né, o Berlim bonificado, ou como preferia alguns, talvez até de forma mais correta, uma metodologia híbrida, onde a gente sai coletando um pouquinho de cada coisa, um pouquinho do sistema Jauber, um pouquinho do Berlim, sabe, o refúgio, né, que não é uma coisa que tem no Berlim, no Jauber, perdão. Então são coisas que a gente vai trazendo aqui ao longo do tempo, que é a somatória, a intersecção de várias experiências. Nesse plano todo, voltando,
www.aquashowaqarius.com, ok? Lá você já tem o No Break, o livro está disponível lá também e é bem legal. É o link do curso. Portanto, curso de aquarismo, você pode adquirir aqui, clica aqui no nosso link ou entra no meu website, também está na descrição do livro, o website, tá? Onde você vai adquirir o curso ainda com 40% de desconto agora no mês de agosto. Mês de agosto, mês dos pais, promoção do mês do Dia dos Pais, que a gente traz para o mês inteiro. E 12 parcelas sem juros. Livro Aquários Marinhos de Recifes de Corais, montagem e manutenção, também disponível no website, né? Suplementos Aquashow. A princípio, estaremos disponibilizando um kit grande em 4 versões, em 8 versões, o kit grande e o kit pequeno. 4 versões do kit grande, 4 do kit pequeno, onde a gente vai trazer as explicações, tudo lá no website. É só entrar lá e conferir os dados, está tudo bonitinho, explicado direitinho. Lá você pode dividir no cartão, fazer no Pix, fazer no Mercado Pago, ou vir direto aqui comigo, tá? Qual é a vantagem, Alberto, de comprar com você? Se você tem interesse em pagar à vista, o frete, por vezes, aqui comigo eu consigo um valor melhor, tá? Eu tenho um programa, um aplicativo, que negocia o frete com o correio, eu tenho parceria com o correio, e eu acabo conseguindo, às vezes, um descontinho. Vai pagar no Pix? Fala comigo antes, de repente a gente consegue um precinho mais legal para você, tá bom? Dito isso, luminárias. O suplemento, cálcio em 2 apresentações, magnésio, buffer, iodo e o carvão ativado sem fosfato. Dito isso, luminárias Aquashow. Galera, essa dispensa comentários, tá? Inclusive, a gente vai falar das HQIs em breve. Uma grande novidade. Estamos em parceria, estou com uma parceria aqui com a Aquabright Solution americana, tá? Estamos representando ela aqui no Brasil. Tudo que você quiser comprar da Aquabright é só entrar em contato comigo. Vai ter no site? Vai ter no site, mas no momento ainda não está disponível. Por quê, Alberto? Porque vai sair logo do forno o refletor em aço inoxidável, lindo, maravilhoso, específico. Não é refletor para iluminar quadra de tênis, chácara, quadra de vôlei, não. É um refletor para aquarismo. Tá, e qual a diferença? Concentração, distribuição da luz de forma equilibrada, centrada, direcionada, para ser mais exato. As hastes, aquelas faces do refletor de quadra, ela é feita para espalhar a luz. No caso do refletor para o aquário, não. Há uma grande diferença, além do índice de reflexão, tá? O quanto reflete a luz no refletor para aquário é mais de 100 vezes, é 100 vezes superior, 100% superior ao refletor normal que a gente tem por aí. Além dos componentes, né, pessoal? Não enferruja, os parafusos são todos inoxidáveis, tá bom? E vai vir com reatores devidamente recalculados. Eu peguei os reatores, entrei em contato com uma empresa aqui no Brasil e eles estão fazendo uma linha de reator específica para atender a necessidade dessas lâmpadas bem legais, bem bacanas, tá bom? Luminárias LED, luminárias HQI, luminárias híbridas. Então, gente, olha só, vamos conversar aqui sobre água de reverso osmose deionizada, aquele aparelhinho que todo mundo tem. Olha que engraçado, nos anos 90, a gente não tinha, né? Não tinha esse sistema de purificação da água, então a gente dava os nossos pulos, e uma das formas que a gente mais utilizava para conseguir uma água de qualidade e ter corais maravilhosos, tá? Mas era coral mais fácil. Não era. Sempre existiram corais difíceis, corais tops, como vocês gostam de chamar, detesto esse termo, mas sempre existiu isso, sempre. E a gente usava muito o calcáceo, né? O hidróxido de cálcio. Porque o hidróxido de cálcio, dentro das suas propriedades, uma delas é aglutinar, é agregar, eu não sei bem o termo químico para isso. Sabe quando você joga o sulfato de alumínio na água da piscina e ele flocula? Eu não lembro. Se tiver algum químico que souber aí me ajudar nesse ponto, tá? Traz aí a palavra, bota aqui nos comentários, eu agradeço. Pois bem, ele vai segurar, ele vai se
agrupar quimicamente, ele vai formar uma molécula com esses produtos que estão em suspensão e precipita e vai lá para o fundo. Como o hidróxido de cálcio é sempre utilizado o que a gente chama de água de cal, né? Você faz a mistura 1,2, 1,3 gramas para cada litro, o que vai dar mais ou menos aquela posologia que eu ponho na bula do hidróxido de cálcio, do AQ-hidrocal, que é o hidróxido de cálcio Cal-Wasser da Aquashow. Ele vai saturar e eu sempre gosto de pôr um pouquinho a mais para que ele precipite, para que não falte, para que ele fique realmente uma solução bem saturada, bem legal. Até porque existem outras propriedades, outros benefícios nesse caso que eu vou trazer em outro vídeo, a gente fala sobre isso. Aliás, eu estou devendo mesmo um vídeo sobre isso, mas vamos lá. Então, o hidróxido de cálcio, ele acabava por se agregar moléculas que muitas vezes não eram interessantes. Se não me falha a memória, eu não tenho isso assim realmente como uma... Olha, eu garanto que... Não, mas assim, sabe, eu acho que... Eu não gosto desse termo, né? Vocês sabem, quem acha não sabe. Pois é, eu realmente não sei realmente. Eu realmente não sei realmente. Eu realmente não tenho certeza. Porém, ele agrega, ele segura fosfatos, silicatos e outros compostos não desejáveis para o aquário e acaba precipitando. Então a água que sobra, aquela água, né, que a gente utiliza, a água de cal, ela é uma água mais pobre em nutrientes ruins e indesejáveis e cumpre a função, a missão de trazer o cálcio livre necessário para o crescimento dos corais, das algas calcárias e outros demais organismos, macroalgas também, e peixes, etc., de crustáceos, moluscos, na formação da concha, junto com magnésio indispensável, etc, etc, etc. Então, esse uso de uma água da torneira filtrada com o Cal-Wasser, nessa ocasião, já dava o que a gente precisava, pelo menos, de um nível de pureza satisfatório. O tempo vem passando, descobriu-se a utilização, o benefício do reverso osmose, e eu tenho, inclusive, no curso, acho que é uma palestra, num vídeo que eu tenho na palestra, Princípios Básicos do Aquarismo, acho que é isso. É um vídeo de 50 minutos, 1 hora, e eu trago justamente quanto cada um dos componentes que faz parte da cadeia, da sequência dos filtros do RODI, quanto ele tira, né, de percentual de sujeira, de coisa que não deve estar na água. Para, no final, você ter uma água desmineralizada de qualidade, uma água realmente eficiente para uso em aquário de coral. A questão é que, nessas sequências de, primeiro, né, membrana de polipropileno, carvão ativado, depois o reverso osmose e, por fim, a resina mista, iônica catiônica, que é o deionizador. Então, utilizando esses 4 componentes, ao longo de muitos anos, isso foi mais que suficiente para você ter aquários maravilhosos, em loja, em casa, em residência, em hotéis, em restaurantes, no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha. Mas, olha que engraçado, a qualidade da água da rua, da caixa d'água, há 20 anos atrás, não era melhor que a qualidade da água hoje. Hoje nós temos uma água mineral, praticamente. A água da torneira, ela tem uma qualidade muito boa na maioria. Preste atenção no que eu vou falar, tá? Você que mora, de repente, numa zona rural, numa cidade... Eu lembro que quando a gente foi quando eu ia lá nos anos 90, nessa ocasião aí, que eu ia para Badiba City, pessoal de Badi, beleza? Interior de São Paulo, periferia ali, a grande São José do Rio Preto. A gente lavava carro, gente, no sol, pega um carro preto. Eu lembro que eu tinha um XR3 preto, eu fui viajar para lá uma vez, cheguei lá, vou tirar aquela poeira vermelha, aquele barro vermelho gostoso, bonito, né? Da terra vermelha, terra roça. Fui lavar o carro, meti a água e fui lá para dentro pegar um gole pegar uma cervejinha para continuar minha brincadeira de limpar meu carro. Cara, quando eu voltei, meu carro estava cheio de manchas brancas. E a água, ela era uma água dura, uma água realmente muito dura. Estranha a água da torneira. Outra ocasião, eu fui para Maragogi, nessas mesma época, e era muito comum muitos hotéis, muitos lugares, utilizarem água de poço e não fazer o devido tratamento. Então a água vinha meio saloba. Então, não é o caso hoje da grande maioria dos centros urbanos, das cidades onde se tem aquários de corais, aquários de invertebrados marinhos. Então, a qualidade da água hoje nas ruas, nas casas,
ela é uma água confiável, a não ser que haja uma contaminação, perfuração de algum cano que contaminou, etc. Salvo essas exceções, a água é uma água muito boa. Não é a água correta, indicada para o uso de aquário. Mas, em 99,9% das vezes, esses 4 produtos que eu falei para você é mais que suficiente para você ter uma água com TDS 0. Ok. Muito cuidado com isso, tá? Existe água cujo TDS não é 0, passada pelo produto, que é muito mais suja do que água que não é 0 e é muito mais limpa para o uso em aquário. Por que, Alberto? Porque determinadas sujeiras, determinadas moléculas, não causam a reação eletroquímica necessária para o TDS acusar a passagem de corrente, aquele dar o curto naqueles 2 pininhos e fechar uma corrente onde ele possa fazer a leitura. Entre esses produtos, o silicato é um deles. Então, dependendo do nível, a quantidade de silicato presente, o TDS não é 0, mas a água não está boa. E entre outros, existem outros, tá? Existem outros. Então, por isso que a melhor indicação, eu estava até falando, o meu amigo que a gente vai falar agora no final aqui, o Diogo, ele comenta num dos trechos lá sobre a água de RO e tal. Depois você ouve o áudio no final. Essa necessidade de ter o TDS 0, ela por si só não é garantia. Então, começou a dar aquela penugem no vidro, as algas diatomácea, a alga verde pequenininha, está começando. TDS 0, o aquário estava ótimo, zerado de alga, mas começou a aparecer. Eu não mudei, não coloquei mais bicho, não estou pondo mais comida, o fotoperíodo está bom, a luminária está ok, está tudo limpinho, está tudo legalzinho. Desconfie do seu TDS 0. Muito provavelmente, o reverso osmose é o grande vilão nessa situação, porque ele passa a não limpar como deveria, a não purificar como deveria, o produto começa a passar, o TDS não acusa e você acumula dentro do seu aquário. Tá? Então, a conciliação entre o visual e o TDS, ela é muito importante. Mas o tempo passa, o tempo voa, a poupança Bamerindos não existe mais, e é um tal de aparecer agora, vamos medir e fazer uma personalização, é esse o nome? Vamos personalizar o seu sistema reverso osmose ionizado para a sua água da sua torneira, a água que sai da sua rua. Porque a água que sai na sua rua, na sua torneira, não é a mesma qualidade da água do vizinho da frente. Não é. Mas não no sentido de ser tão discrepante a ponto de você ver coisas que eu vejo, sabe, de sistema, que, cara, parece que o cara não vai pôr a água no aquário, eu acho que ele vai pegar aquela água para fazer hemodiálise. Sabe, sistema de hemodiálise em hospital, para quem tem problema renal e tem que fazer hemodiálise e tudo mais, só porque assim, não são 4. Tem gente que coloca, sabe, 3 membranas, aí vem brilha resina, aí vem um monte de carvão, 2 carvão, aí passa por um reverso osmose, depois passa por outro, aí tem outra bomba que sai depois para pressurizar, porque... E, gente, é uma verdadeira, sabe, eu olho aquilo, falo, meu Deus do céu, que danado. E assim, às vezes o cara tem, sabe, realmente um bioma dentro do aquário diferenciado. Às vezes ele tem corais de valores assim bem elevados, mudas raras, que mal vêm para o Brasil, algumas tridáquinas, sabe? Aí eu olho aquilo tudo, eu vejo o cara investindo uma baita grana no aquário, e aí quando ele mostra a foto do aquário dele, aquela lâmpadazinha de árvore de Natal, sabe? E ele tá jogando rios de dinheiro fora, investindo numa coisa que, gente, aquarismo não é isso. Esse caso específico de você precisar fazer essa personalização do seu aquário para saber, vai ser para um aquário assim, onde você... Olha, eu nem sei definir em que questão, em que situação isso se aplica, tá? Porque um sistema bem feito de 4 estágios, ele é mais que suficiente. Ele é para qualquer tipo de coral. Você pegar uma água tratada pela Semasa, pela Sabesp, seja por qualquer empresa dessas daí, passar por uma bomba pressurizadora. A bomba é importante. Muita gente não compra a bomba, eu já caí nesse erro. Muita gente não compra a bomba porque a pressão é boa e sai a água. Porém,
para que haja uma homogeneidade, para que haja realmente uma eficiência legal do aparelho, a bomba é importante sim. É legal que você tenha bomba pressurizador. Então, um bom RODI pressurizado, até com um manômetro, para você ter a medida de se a pressão está legal, está reguladinha de acordo com o fabricante, e um TDS para monitorar, claro, é essencial. Mas toma cuidado para você não cair nessa besteira, ok? E nessa sequência toda, eu vou trazer aqui para vocês uma dica que é muito legal, mas é muito legal mesmo, para você que quer ter um sistema, porque vocês já perceberam que o que mais, às vezes, satura, a resina às vezes satura muito rápido, não é porque a resina funcionou como deveria. Na verdade, a resina, muitas vezes, ela está funcionando não apenas como resina, mas, deixa eu explicar isso de uma forma diferente. Por que você põe a membrana de polipropileno antes do carvão? Para que o carvão não tenha que saturar com partículas de calibres muito grandes. Excesso de pedaço, fragmento, poeira, ferro, sabe, algum metal pesado que ainda ficou por lá, qualquer coisa desse tipo, de repente ele passa e acaba saturando o carvão. O carvão não segura, porque ele não tem essa função de filtragem mecânica, física. Essa partícula vai direto para quem? Quem que vem depois do carvão? O reverso osmose. A membrana de reverso osmose, se começar a pegar partícula muito grande, ela vai entupir. Você vai perder muito rápido. Então aquilo que era para durar às vezes 6, 7 meses, 1 ano, vai durar 3, 4, 5 meses, a água já não está saindo mais. Se sai muito apertado, ou quando sai contaminada, porque ela não consegue promover a filtragem de forma eficiente. Então, nessa sequência toda, eu descobri com um cara que trabalha, que monta equipamentos de hemodiálise para o hospital, né? E ele quem toma conta disso, ele é químico, e ele comentou comigo, falou, Alberto, porque eu estava com esse problema aqui, saturava muito rápido, a gente vende muita água, e cara, com 2, 3, 4 meses já tinha que estar trocando o sistema, já tinha que estar trocando a resina, aí eu trocava a resina, não durava nada, tinha que trocar o RO, aí zerava. E ficava, até que eu conversando, né, com essa pessoa, ele chegou para mim e falou, eu vou te dar uma dica, monta desse jeito, você vai ver que sua resina vai durar, mas vai durar muito, vai muito. Cara, eu passei, ao invés de trocar a cada 3, 4 meses, hoje eu troco com mais de ano, tá? E eu não troco tudo, eu troco isso que a gente chama de sacrifício, só. Mesmo, como é que fala? Mesmo a resina de sacrifício, ela tem uma vida útil muito grande, com uma vantagem. Como é que funciona? Olha só que legal, tá? Eu vou chegar, já eu chego no descarte. Deixa eu falar primeiro isso, mas o vídeo não é sobre descarte, é criatura de Deus, mas eu tenho que explicar tudo isso. Então, presta atenção, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem, primeiro, a membrana de polipropileno. A membrana de polipropileno, ao contrário do que muitas lojas, é muito barato, 17, 20 conto, 30 conto no máximo você troca, não vale a pena limpar. A natureza agradece, né? Quanto menos lixo a gente produzir, dando um resultado positivo, tá bom. Então amarelou, depois de 1 mês, 2 meses, ela ficou meio amareladinha, aquela coisa, desliga o equipamento, remove a membrana, bota no chão, pega um VAP. Tá limpinha, viu que ela tá clarinha de novo? Põe para funcionar, deixa a água correr ali por uns 10, 15 minutinhos, e usa ela novamente. Amarelou de novo, já não faz mais isso, troca, mas dá para você reutilizar ela de boa. Então, no meu sistema, a gente faz o seguinte, membrana de polipropileno, primeiro estágio. Segundo estágio, carvão. Eu peguei um tubo com 1 metro de comprimento, 60 milímetros, 6 centímetros, tá? Com tubo de PVC mesmo, marrom. É bom que seja marrom, tá? Porque é mais resistente, duro, você tem as conexões. Pega a resina de catiônica, resina catiônica. Porém, faça de uma forma que você possa colocar a mangueira e tirar tanto a de entrada como a de saída, faz engate rápido. Ela, sabe, você aperta assim, muito rapidinho, barato, isso aí você compra em lojas de filtro e tudo mais. Enche ela, eu enchi ela com, acho que foram 2 porções e meia, se eu não me engano, de pacotinho. Deu 300, acho que meio quilo.
Aí você tem que ver direitinho, eu não lembro assim de cabeça não, porque faz um bom tempo, mas quando eu troco é muito rápido. Então enche ela com resina catiônica, não é a aniônica, é a catiônica. Okay? Encheu de resina catiônica, faz a água entrar por baixo dela, a água sobe, 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 transborda, aí vai para o carvão. Isso já vai fazer com que o carvão trabalhe menos. Então, mas por quê? Qual a vantagem? Calma, eu vou chegar lá. Saiu do carvão, vai para o reverso osmose. Aquela resina com a membrana de polipropileno e o reverso osmose vai duplicar, talvez triplicar a vida útil do RO. Porque a membrana de reverso osmose é a mais cara de todas. É a mais cara. Passou pelo RODI, vai para o terceiro, quarto, último estágio. Esse último estágio é a resina mista, ok? Ok. Enche da resina mista, ela já vai sair zerada, ok? Vai então para o aquário. Não! Nesse momento, eu comprei mais 1,5 m de resina mista, não a catiônica, mista, além daquela, entra por baixo desse tubo, engata, a água sobe, passa pela mista, esse 1 metro, 1,5 m, 1 metro tá bom, e aí ela vai para a caixa d'água que alimenta aqui os aquários, que eu vendo e tudo mais. Qual é a vantagem disso tudo? Qual é a mudança que nós temos aí? Primeiro, aquela resina do tubo de 1 metro, como eu tenho a resina de sacrifício, mensalmente, todo mês eu vou lá, desconecto ela na saída que vai para esse tubo de 1 metro e meço o TDS. Qualquer alteração, passou de 0,1, 0,2, alguma coisinha, o que é que eu faço? Troco, porque lá depois que ela passa pelo tubo grande, ela zera, ela está sempre zero. Mas às vezes ela não está zerada ali naquele copo. Então quando ela sobe ali, é hora de fazer uma limpeza geral. E é aí que entra a parte legal, gente. Sabe aquele primeiro estágio de resina catiônica? O que é que eu faço? Tiro ele do local, engatezinho rápido, tiro, abro ele, coloco o que dentro? Sal grosso, 1 kg de sal grosso. O sal grosso ele tem a propriedade de zerar, de recuperar a resina catiônica. Ó, entenda uma coisa, eu estou falando tudo aquilo que eu faço, que eu fiz, porque um químico me ensinou e eu sou muito grato a isso, tá? Muito grato. Aí a gente pega sal grosso, coloca na saída, não na entrada, na saída do bicho, que é onde, né, onde tem menos sujeira, porque a água vai acumulando, não vai? Vai. A matéria ela vai filtrando de baixo para cima. Então, quando a sujeira passa, ela já atravessou tudo, ela já saturou, então está bem saturada. Então, o que é que eu faço? Eu pego a parte de cima, por onde a água sai, encho de sal grosso, ligo na água da torneira, engato ele na água, ligo de novo o sistema, não passando pela membrana de polipropileno, tá? Desligo, não pode, entrada e saída. E deixo ela correr até o ponto onde, lá no final, depois que a água da torneira estiver passando, não pode mais sair água salgada. Enquanto estiver saindo água salgada, tem sal lá dentro, ele está limpando. Quanto tempo leva? Às vezes uns 10, 15 minutos. Não precisa ser água forte, não. Deixa a água lá, sabe? Bonitinho. Você pode aproveitar essa água salgadinha que está saindo aí, se quiser depois jogar no quintal, fazer um, sei lá, o que você faz. Não põe em planta não, porque vai matar a planta. A água não serve para planta. Mas essa água, você deixa ela passando. Quando ela terminar, esse 1 quilo de sal, 1 quilo de sal grosso. Quando ela terminar, a resina ela está recuperada. A resina, a mista, a aniônica, não dá para fazer isso. Eu perguntei, não. O processo de limpeza da aniônica é outro, totalmente diferente. Não dá para fazer em casa, é um processo que custa caro, blá, 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 vai ter que ser em laboratório, blá, blá, enfim, tá? Eu não sei qual é o processo também. Mas ele me ensinou a fazer isso. Quando eu faço isso, ponho o bichão de volta, ligo o sistema todo, antes de entrar de novo no carvão, deixo correr por mais uns 10 minutos aquela água, realmente a água está zerada, não tem sal, não tem nada, engata no carvão ativado, manda para o RO. E a resina de sacrifício é essa que nós vamos trocar. Pega aquela resina mista, que é uma porção só, joga ela fora, coloca uma resina nova e o sistema vai funcionar por mais meses. Se for o caso, aproveita.
membrana, troca a membrana de polipropileno, faz a limpeza da catiônica e o descarte da resina mista. Porque os demais vão durar e vão durar muito, mas é muito, tá? Se você tem um aquário aí de 300, 400 litros, cara, eu estou para dizer que você vai ficar aí 1 ano, 2, talvez 1 ano e meio, sei lá dependendo, né, da sua água. Mas, Alberto, a gente ouve, a gente vê em outros sites, em outros lugares, que o TDS da casa de fulano é o dobro do TDS. O problema, gente, é que é assim, aquele dobro, aquela quantidade muito maior de TDS, nós estamos falando de partes por milhão. Mas, Alberto, na casa do meu amigo, o TDS dele dá alto, assim, dá o dobro do meu. Sim, criatura de Deus. Mas esse dobro da sujeira que está lá, ela vai ser retida nesse processo todo. O problema de uma sujeira maior não é que ela não é segura, é que você satura muito rápido os 4 componentes. Se você monta direitinho, põe a bomba pressurizadora e usa mídias de qualidade, membrana de qualidade, carvão com qualidade, reverso osmose com qualidade, tem muito, gente, tem muito. Tem 3 coisas que são vendidas nos mercados livres da vida, nas Shopees da vida e etc., que são produtos batizados. O que é isso? Produto usado, lavado e posto para reembalado, lacrado, sendo vendido como novo, como zero. E não é. Quais são? O carvão dá para fazer isso, a resina dá para fazer isso e a reverso osmose dá para fazer isso. E você não tem como saber. Não tem. Então, assim, infelizmente, a gente não vive num mundo onde dá para ter 100% de certeza que aquilo... Como é que eu sei, Alberto, se não é batizado? Pelo preço. Não tem milagre. Sabe aquele cara que no Mercado Livre ele procura mais barato, listado mais barato ou mais caro? Ele vai no primeirão lá, é esse que eu compro. Tem tudo para dar errado. Então toma cuidado com essa questão, tá? Uma mídia de qualidade, com um fornecedor bom, com tudo bonitinho, que o cara tá pagando os impostos, não tem como vender mais barato que o preço de custo. Eu tenho vários no Mercado Livre vendedor vendendo, não é menos, não, é metade do preço que eu pago. É um produto que eu pago R$100 e o cara tá vendendo por R$50. Como é que ele está pagando o custo daquilo? Que milagre que é esse? Quanto eu vou ter que botar? Vou vender por quanto para ter lucro? Então não tem, sabe? Não tem almoço grátis, né? Então esse TDS que está muito alto na casa do seu amigo, aqueles produtos que estão ali, não são eles o responsável pelo fracasso do seu aquário. Se você tem um reverso osmose bem montado, com 4 estágios, mídia de qualidade, o grande problema se a sua água é um pouquinho mais carregada, é a saturação mais rápida. E para evitar essa saturação, isso que eu te falei agora vai ser uma mão na roda. Eu garanto a você que vai funcionar. Tá, que é o tal do descarte. Pois é, na minha loja, o que é que acontece? A água que passa pelo meu RO, ela é impulsionada para o sistema pela bomba. É uma bomba pressurizadora. Eu tenho uma mangueira aqui em casa, na minha casa, aqui no consultório. Aqui na loja a gente consegue fazer isso. Eu peguei uma mangueirinha, dessa mangueira de nível de pedreiro, não sei se é 7/8, mentira, não lembro agora. Peguei a mangueirinha de nível de pedreiro, coloquei ela na caixa d'água, prendi ela bem presa lá no fundo, com um peso de um produto que é atóxico, produto, né? um sistema lá, eu dei um jeito de prender ela, é uma peça plástica, mas o plástico, né? Eu dei um jeito, gente. Tá lá presa, tá? Como é que você fez? Eu peguei um cano de PVC, amarrei com um enforca-gato, pus a mangueira dentro do cano, joguei o cano lá dentro com um cotovelo de 90 graus, tá? Peguei a mangueira, tá preso lá no fundo. A mangueirinha saiu, tá lá, joguei na caixa d'água, fechei a caixa d'água, tá lá dentro. A própria tampa até dá uma pressionadinha para a mangueira ficar presa, para esse cano ficar preso. Cano de 3, 4, meia polegada, PVC. Essa mangueira sai e entra na bomba de pressurizar. Entrou. A água está puxando. Já é uma água descansada, não é água da rua. Ela já está com um nível baixo de cloro, o que ajuda muito quem? O carvão. Ela passa por todo esse processo, reverso osmose, resina de sacrifício, descarte. Esse descarte
outra mangueirinha, dessa vez a mangueira mais fininha, paralela, enforca-gato, volta para onde? Caixa d'água. Então ela vai e retorna para dentro da minha caixa d'água. Então eu uso o meu descarte dessa forma. Se você mora em casa e tem como fazer bonitinho, comprar as mangueiras, é um investimento, você vai gastar por metro, às vezes você investe no valor. Mas, gente, assim, de verdade mesmo, a quantidade de água, no meu caso, que a gente usa, é muito grande. Eu vendo água. Eu tenho aqui, só de água salgada, acho que são 4 mil litros de água salgada. Não somei não, mas deve dar perto disso. Só aqui e ali eu tenho 2 mil, entre a Grande Praia e a bateria principal aqui dos Corais. Né? Chega a quase 2 mil, dá 1.800 e pouco, 1.900 litros. Então assim, a evaporação e esse sistema, saindo da caixa d'água que guarda o RO, eu tenho outras mangueiras que abastecem todos os aquários da loja, todos eles. Uma boia, sistemazinha de boia de gravidade, a água baixa entrou. E todos os aquários da minha loja, tanto de água salgada como de água doce. Os meus aquários de água doce aqui, eles são abastecidos com reverso osmose. A água evapora, então a água não fica dura, a água fica com uma qualidade excepcional. Eu investi um pouquinho, instalei tudo, passei as mangueiras por cima dos rodapés, escondi, botei umas presilhas bonitinhas, pintei na cor da parede, negócio bem feito. Tanto que quem olha nunca viu, ninguém nunca viu mangueira aqui passando, nada disso. Tá? Então, essa água de descarte, ela é uma das opções, é você aproveitar. Ah, mas eu moro em prédio, não tem como, papapá, papapá. Ok, essa água você pode usar para lavar louça, essa água você pode usar até para consumo. A água, ela passou pela membrana, pela resina e pelo carvão. Então, ela é uma água própria para o consumo, para cozinhar, dá para cozinhar de boa. Ela é uma água, aliás, com relação a consumo, eu não me lembro. Desculpa se eu estou falando bobagem, mas ela serve para consumo. Ela não serve para consumo quando ela passa no reverso osmose, mas passando na resina ela é própria ao consumo humano. Isso é fácil você descobrir se é ou se não é. Eu não preciso, porque eu tenho um filtro específico para isso, eu uso filtro com água gelada, é outra praia. Mas você pode se informar em relação a isso e pode utilizar água para consumo também. Mas é possível você fazer uma série de coisas com essa água e não simplesmente, como eu vejo, na maioria das vezes, o cara pega a mangueirinha e joga fora. A água é um bem mais precioso do planeta. Uma das razões que nações de primeiro mundo estão interessados no Brasil é justamente por nós termos uma bacia hidrográfica, assim, muito, muito rica, muito rica. Nós temos água mineral, água potável para abastecer o mundo todo. O Brasil tem isso. E isso não são todas as nações, mesmo nações grandes. Isso é um bem muito precioso que nós temos. Então, a gente não pode pegar esse presente que nós ganhamos, né, que nós temos, e jogar isso literalmente ralo abaixo, né? Precisa ter uma certa coerência, uma certa tolerância ecológica nesse sentido. Tem que ter um comportamento ecológico nesse sentido. Pois bem, deixa eu ver se está faltando mais uma coisa. Deixa eu pensar. É que é assim, né, gente? Se a gente parar para ver, eu acho engraçado. As pessoas, ao invés de promover, entender que uma das coisas mais importantes que existe na vida da gente é o diálogo, a gente tem por base achar que diálogo é algo onde você tem que impor o seu ponto de vista. Isso não é diálogo, isso é monólogo, isso é discurso, isso é palestra. Numa palestra você expõe e fala, que nem aqui. Isso aqui que eu estou tendo com você não é um diálogo, eu estou expondo um produto. Mas toda vez que a gente vai conversar com alguém, a gente tem a péssima atitude. Isso não é você, não é o meu vizinho. Eu também sou assim. Hoje eu peguei conversando com uma pessoa e eu, depois de uns 4, 5, 6 minutos, eu olhei para o cara e falei, cara, você sabe que eu percebi que eu não deixo você falar. Aí o cara deu risada. É que eu fiquei tão empolgado falando de assuntos de aquário, né, que você vai falando com um cliente que veio. Eu falei, agora eu percebi porque você veio aqui e eu não sei qual o motivo. Você veio aqui porque você falou que estava com problema e eu não sei até agora qual é o seu problema porque eu não deixo você falar. Como meu pai dizia, fala mais que o homem da cobra.
E não é assim. Aí eu falei, desculpa. Aí a gente tem um péssimo hábito de não ouvir. E mesmo que a gente ouça, a gente não presta atenção. Cara, quantas vezes a pessoa chega e fala, cara, meu peixe está se esfregando no chão. Eu falo, então, calma lá, existem alguns motivos, tá? Existem parasitas que falam, então, mas ele não para. Ele fica se esfregando, não sei o quê, e ele fala, pá. Aí o cara vem andando aqui e fala, então, existem alguns parasitas que causam irritação na mucosa do peixe. Que coral que é esse, Alberto? O cara atravessa na hora que eu estou explicando, que eu estou dando a resposta para ele. Esse aí é muito comum acontecer, muito. Em grupo de WhatsApp, isso é piada, né? Parece anedota. Alguém pode me ajudar com isso aqui? Aí eu entro, às vezes, por isso que eu não participo tanto da conversa no grupo. A gente entra, aí ele tá falando, o mesmo cara que pergunta daqui a pouco tá jogando piada do Instagram. Ele tá prestando atenção? Não tá prestando atenção. Agora, pior, né? Pior não é só o cara não prestar atenção, o pior não é o cara te fazer de besta, de palhaço. O pior é deixar você falando sozinho mesmo, literalmente. O cara não tá prestando atenção, o cara não quer aprender. Por quê? Aquele que já vem com uma resposta é o pior, porque ele vem com uma coisa, um problema, o meu peixe está se esfregando porque ele está sendo perseguido pelo bailarino. Cara, preste atenção. Eu acredito que o seu peixe está se esfregando no cascalho porque existem parasitas, Você tem remédio para fazer o bailarino atacar mais ele? Aí fica aquele grilo, sabe? Quando a pessoa já vem com a resposta. Então, não adianta ter diálogo, porque, né, é aquela história. Uma coisa que fez com que a humanidade chegasse onde chegou, na linha evolutiva, né, na cadeia da evolução, é justamente a capacidade de parceria. A gente tem parceria. Nós somos uma espécie muito frágil. A gente tem visão ruim, a gente tem audição ruim. Quando eu estou falando isso comparado com os animais, né? Animais selvagens, animais adaptados aos seus meios. Nós morremos de frio, nós morremos de calor, nós não corremos muito, nós temos um músculo muito fraco, articulações fracas, a gente não consegue carregar peso. Né? A formiga carrega 50 vezes o peso dela. Imagina eu, com 70 quilos, pegando um peso de 350 quilos para levar para casa em compra, passo no Carrefour, 350 quilos para que comprar carro, né? Então, nós não conseguimos isso. É muita coisa. E o que é que fez com que a gente se sobressaísse e resistisse ao extermínio, à extinção? A parceria, agir em conjunto, né? Formar comunidade, formar grupos. E essa troca, sabe aquela máxima que fala, né? Que se alguém chega até você com uma vela apagada e a sua vela está acesa, se você iluminar, você acender a vela dele, os dois saem iluminados. É muito mais inteligente, sabe, do que o cara que está com a vela apagada chegar correndo, estacar furo, bater, ele derrubou a vela acesa. Fala, cara, a sua vela estava acesa e apagou. É aquilo que eu fiz. Então calma. A gente não tem paciência de ouvir, a gente atropela. A velocidade das informações na internet hoje é um problema. Antigamente o cara xingava você por telegrama, por carta. O presidente lá da Inglaterra, lá na época de Dom Pedro II, uma sanção, meteu taxa aí nos produtos. Investiga a história para você ver como é. Meteu taxa aqui, Dom Pedro II, até aquilo chegar, até Dom Pedro II. Dom Pedro II leu, assimilou, falou, vamos responder. Mas babá, o que a gente vai? Fala com fulano, escreve a carta, leu, fala, não tá bom assim, não, vamos fazer diferente, dá tempo. Hoje você passa na lanchonete, alguém fala com você, né? Aquelas coisas da lanchonete do McDonald's, né? Que você pergunta, ela fala, pois não. Aí você fala assim, eu quero hambúrguer, Big Mac, não sei. Eu quero Big Mac, aquela vozinha que sai no alto-falante, sabe, que ninguém tem. Que? Aí você já explode, aí é papum, né? É aquela coisa imediata. E se está filmando e posta na internet, aí você é processado porque você tratou mal a mulher só porque você não entendeu o que ela estava falando, ninguém ouve o seu lado, só ouve o lado do outro. Então a velocidade da informação hoje, ela se torna algo perigoso para o aquarismo, para a vida, para tudo. A gente tem que tomar muito, mas muito cuidado, sabe? Porque
as pessoas não se escutam. Hoje, eu estou falando isso aqui e pode ter total e absoluta certeza que vão existir as opiniões contrárias. Isso é ótimo, ótimo. Eu adoro quando alguém inteligente chega e fala: Alberto, você está errado. Opa, como assim? Por isso. Eu paro, ouço, falo: peraí, você esqueceu que eu não falo desse jeito, eu não digo assim. Quando eu faço assado. Eu achei que você fazia assim porque me falaram. Mas tem meu vídeo falando isso? Tem? Tem. Tá. Sabe? Como é que você coloca o cálcio? Como é que você coloca o buffer? Como é que você coloca o magnésio? Sabia que se você colocar assim dá para melhorar? Ao invés de fazer do seu jeito, dá para melhorar? Como? Ao invés de fazer assim, botar uma vez por semana, que você fala, por exemplo, o buffer, fracione em 3, 4 vezes por semana. É melhor. O buffer pode ser uma situação. Os outros não faz diferença, não. O cálcio já vai entrar pingado. Você tem tempo? Tenho. O resultado que você tem para corais mais sensível é melhor? É. Por que não? Ok? Então, a gente tem aquela coletividade, mas a gente tem que parar, ouvir, analisar. Agora, muitas vezes a pessoa vem... Cara, eu vi outro dia num vídeo aí, no grupo do YouTube, um sistema de RO, a primeira coisa que o cara investiu foi no reverso osmose ionizado. Jesus do céu, que é aquilo? Gente do céu. Olha, tem muita loja, mas muita loja que vende muita água, que não tem um terço daquilo que ele fez ali. É um absurdo, um absurdo. É o estudo, sabe, aquele monte de... Passa por não sei quanto, passa por não sei... E passa de novo, e passa de novo, e passa de novo. Sabe? Mas eu já vi, inclusive, por curiosidade até, de repente eu até faria, mas eu já vi gente fazendo ICP da água de saída para fazer uma verificação de como é que está a água. O aquarismo não é isso, gente. O aquarismo não é isso. E eu vou ser sincerão com vocês, viu? Se fosse isso, eu não seria aquarista. Tá, Alberto, então você quer dizer que a gente tem que ter paciência, parceria, a humanidade evoluir? Eu sou obrigado, então, a dialogar com todo mundo? Não, porque tem pessoas que eles vão sugar a sua energia e você vai falar, você vai estar falando para abobrinha, quiabo, chuchu, abacaxi, e o cara não vai. É aquilo que eu falei, já tem opinião formada, é mal educado, o cara é mal educado, entendeu? Então não adianta. E como é que eu sei? Você vai saber. Vai ser. Confie no seu eu interior que ele te mostra. Cara, respira. Conta até 10 antes de dar qualquer resposta. Ok? Bom, nossa, fiquei demais além do que devia. Deixa eu mostrar aqui para você o caso aí, né? O aquário do meu amigo Diogo. É bem legal, bem bacana. Tem os áudios que ele enviou, tá? Se você não estiver interessado em ouvir, passa para frente. Ele fala de mim, ele fala do Alex também, ele fala do meu trabalho, ele mostra algumas coisas bem legais e fala do livro. Fala do livro, é bem legal também para você. Um motivo muito forte para você comprar o livro, ele vai te dizer aqui direitinho. Olha que legal o depoimento dessa pessoa, né? Não é depoimento, é testemunho. Olha o testemunho dessa pessoa. Ouve aí, que legal, presta atenção. Vamos lá. Me ajudou demais. A gente pensa que a gente conhece muita coisa, mas aqui as informações e da forma como elas são apresentadas e colocadas, espetacular. Recomendo a todo aquarista de qualquer nível a ler esse livro. Agradeço muito. Depois que eu li esse livro e ainda uso como dispositivo de referência para alguns tópicos, meu aquário se transformou em outro. É esse daí, ó. Pode colocar também, por gentileza, e fazer propaganda, porque realmente é um diferencial. É um livro de colecionador, como você propriamente disse. É isso aí, Alberto. Valeu, meu querido. Abraço. Aí, Alberto, metodologia Jauber, ó. Berlim modificada. Com as plaquinhas no fundo.
40 quilos de substrato, aquário de 1 metro por 40, 45, SAMP clean, só possui o skimmer, manutenção baixíssima, não tem alga, dificílimo pelo vidro por dentro, ó, só aquele filme e atrás também estabilizou depois de montei em janeiro. Aí, ó, mais uma para sua coleção aí, que o seu sistema é fenomenal. Luminária razoavelmente boa, tá cumprindo tá entregando, apesar de ser LED, né? E eu ia pôr HQI, mas os corais estão muito próximos da flora da água. E 3 de 70 e 2 barras de Royal Azul LED Cri, 30 watts cada barra, acho até demais. Pela quantidade de corais, predominância soft e LPS e algumas acróporas, agora que elas estão tomando cores, algumas mantíporas, porque eu vou migrar para esse aquário aqui, ó. Tenho esse também, esse aqui está com problema, esse aqui já não está estourando, tem pouco substrato, eu tirei as mídias e a quantidade de rochas e de substrato não consegue suprir a carga biológica. Predominância LPS também soft, e esse aqui vai ser o novo projeto, 1,20 m, 50-50, e vai ser também Jalbert. Boa noite, Alberto. Como vai? Tudo bem? Meu nome é Diogo Spavone, eu falei contigo há algum tempo e eu assisto muito seus vídeos, tenho um carinho enorme, não só pela sua pessoa, mas pela sua proficiência e conhecimento no aquarismo e da forma como você conduz o hobby, que se assemelha muito com as minhas semelhanças de ideias, né? E o aquário é para ser prazeroso, para a gente sentar na frente dele e apreciar e fazer algumas manutenções aí preventivas, algumas às vezes corretivas, mas é mais para a gente desfrutar e não para ficar dando canseira. E essa metodologia do Jalbert aqui que eu te mostro no primeiro aquário, que eu vou te mandar um vídeo, coloquei uma quantidade boa de substrato com as plaquinhas, ciclei com o camarão, fiz tudo como você recomenda, quantidade de rocha, e o sistema está aqui rodando, um monte de corais soft, LPS, algumas acróporas múltiplas, entre outros tipos de corais aqui, crescendo numa luminária da qual, na verdade, eu tenho até, produzir HPI 3 de 70, 20K, e 2 barras de LED, 30 watts cada uma, com Royal, Azul Royal. E eu estou querendo colocar nesse outro aquário grande que eu tenho aqui. Talvez eu mude para 2 de 150. E esse aquário branco que é um novo projeto que eu estou fazendo também, que vai ser inteiro Jalbert, com 2 HQIs, estou querendo colocar 2 HQIs de 150 e 2 barras de LED. Predominância coral SPS, da mesma forma que eu vi lá na guarda da casa. E é isso. Mostrando aí, a te dizer que realmente a tua metodologia funciona. E estou muito grato aí pelas dicas, pelas instruções, pelo conhecimento compartilhado, que é muito difícil. Eu não sigo nenhuma outra metodologia, a não ser a sua. Estou migrando, né? Fazendo essa migração para esse outro aquário pequeno aqui para Jalbert também. Eu acho que no futuro eu não vou conseguir manter tudo isso, que é muito caro. E eu vou ficar só com esse grandão aqui. E eu vou fazer o layout. E é isso. Compartilhando contigo aí. Tá bom? Fica com Deus aí. Um abraço. Ô, Roberto, um prazer. Por gentileza, fique à vontade. Isso aí ajuda muita gente a economizar dinheiro e ter um aquário de sucesso realmente saudável, que não precisa ficar enchendo de suplemento, de porcariada, que os caras tentam enfiar na nossa goela abaixo, essas luminárias tudo focado numa ilha, entendeu?
fica à vontade, por gentileza. Vai ser um prazer poder participar do teu programa e ajudar as outras pessoas também. Meu nome é Diogo de Araújo Magalhães Ciparrone. Eu vou escrever aqui. Na verdade, eu moro no interior agora. Depois da pandemia, eu sou piloto de helicóptero. Depois da pandemia, eu resolvi aposentar e mudar aqui para o interior para morar com meus pais. E aí eu não tinha muita coisa para fazer. Comecei a eu mesmo montar os aquários, eu mesmo que monto tudo. A luminária, infelizmente, eu utilizo LED, comprei aí de algumas pessoas. Elas não entregam os espectros, né, adequados, mas enfim, dificílimo de regular essas luminárias de LED. Você conseguir um desenvolvimento, uma coloração, e a própria saúde dos animais, né? É como o Alex Corrêa diz, eles crescem todos deformados. É uma judiação. Eu morei no Canadá e eu tive luminária da Hamilton. Era um canhão, era luminária da Hamilton com T5, duas T5. Nossa, que época do horário. Isso aí foi em 1997. Eu comprei lá da Califórnia, eles levaram também, holofote, 150K, e tinha essas T5s, uma par de, acho que era de 60 ou 70. E comprava lá, tudo era barato. Eu lembro que eu pagava no Tang, Yellow Tang, Flame Angel. Lá tem muita coisa. Era diferenciado. O aquarismo do que é hoje, muito mais variedades de corais, entendeu? São totalmente diferentes. Exatamente. Eu assisti a live que você e o Alex Corrêa. O Alex Corrêa é uma pessoa que eu admiro muito também. Tenho muito apreço não só pela pessoa dele, mas pela inteligência e a forma como ele. O entendimento de vocês todos aí, né? Que muitas dessas pessoas menosprezam, que não sabem de nada. Mas fica à vontade, eu vou te passar meu nome aqui, meu endereço, da cidade onde eu moro, e será um prazer poder ter meu aquário. E aí você explica aí da melhor forma possível a metodologia que é do Jalder aí que eu fiz nesse aquário, estabilizou de uma forma assim, inexplicável. Eu não limpo esse aquário, o substrato dele não fica sujo, não cria ciano, não cria alga cabeluda, não tinha nada. Antes, eu dava o que fazer. Era suplemento, era coisa para tirar alga, a luminária que não funcionava. Meu Deus do céu. Simplifiquei, passei com o Jalder, passei com tudo isso daí, quantidade de biologia dentro do aquário. Ele mesmo, é um sistema autossuficiente, na verdade, eu acredito. Eu faço algumas TPAs, pouquíssimas, para não mudar muito a química da água. Eu vou te passar aqui, e por gentileza, fica à vontade. Um abraço, querido. Fica com Deus aí. Bom happy hour aí, boa diversão. E tenha uma boa noite aí. Um abraço. Ok? É isso aí, né, Diogo? Obrigado, viu, Diogo, pela participação de coração. Obrigado mesmo. É muito bom, muito gratificante a gente saber que a gente, quando fala, é ouvido. Talvez não exatamente como a gente gosta, porque a vida não é como a gente gosta. A vida é como ela é. Então cabe a nós, cabe-nos adaptar-nos aos intempéries, né? Às tempestades. Porque nas grandes tempestades se formam os grandes marinheiros. Até que Alberto tá filósofo. Curso de aquarismo. Mais de 7 horas de muita informação, onde você vai ter tudo isso que eu te falei aqui e muito mais. Além do curso Aquários Marinhos de Recifes de Corais, Montagem e Manutenção, por mim, Alberto Bacelar. Toda a linha de suplementos Aqua Show, cálcio, buffer, magnésio, iodeto de potássio, carvão ativado sem fosfato. Lembrando, onde eu encontro tudo isso? Vamos lá, DDD 11 986 488382 ou no website aquashowaquarios.com. Aqui é só clicar na descrição. Luminárias Aqua Show. Toda a linha de luminárias HQI, luminárias LED, luminárias híbrida. Lembrando que nós disponibilizamos a você lâmpadas da Aqua Bright Solution. Agora aqui 14 e 20K, 150 watts. Uma coisa de louco, uma luminária excelente. E mais uma vez, hein? Acho que próximo vídeo, será que já dá, hein? Nossa, eu estou numa ansiedade com isso, vocês não fazem ideia. Vamos estar aí com disponibilizando para vocês, trazendo aqui um vídeo com a propaganda legal do refletor Aqua Show, todo em aço inoxidável. Vem cá, Ted, vem cá, Ray, fechou, tá bom, chega, já falou demais, já filosofou demais, vamos agora, vamos pro boteco pedir uma cachaça? Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado aos meus seguidores, obrigado à minha família, obrigado à minha esposa, obrigado a você, meu seguidor, obrigado, Diogo, pela participação. Eu fui!
Mas eu volto, né, Télio? Com a graça de Deus, eu volto. Tchau!